Olá, meus amigos, continuando aqui o nosso estudo a respeito de desapropriação, a forma mais radical de intervenção do Estado na propriedade, vale a pena nós conversarmos a respeito do que pode ser objeto de desapropriação. Então lembrem-se do seguinte: os bens móveis e imóveis, os bens tangíveis ou intangíveis, os bens, as coisas, podem ser objeto de desapropriação. Quando nós falamos que os bens, as coisas, podem ser objeto de desapropriação, nós temos que lembrar que podem ser até mesmo direitos. Os direitos são bens. Os direitos podem ser objeto de desapropriação. O espaço aéreo e até mesmo o subsolo também podem ser objeto de desapropriação, se muitas vezes causar algum tipo de dano, de prejuízo ao proprietário daquele imóvel, por exemplo. Agora, logicamente, alguns bens, alguns direitos, não seriam passíveis de desapropriação. Como, por exemplo, você não pode desapropriar dinheiro, moeda corrente nacional, porque nesse caso a indenização também será paga em dinheiro. Então veja, moeda corrente nacional não seria possível de desapropriação. Também alguns direitos não são passíveis de desapropriação, como por exemplo, você não pode desapropriar direitos personalíssimos. Imagine o nome de uma pessoa. Não pode ser desapropriado. E uma pergunta muito comum que acaba surgindo muitas vezes, tanto no exame da ordem como em concurso público. Bens públicos podem ser desapropriados? E você deve responder sim. Bens públicos podem ser desapropriados, como muito bem acaba apresentando o Decreto-Lei 3365 de 41, que é a Lei Geral de Desapropriação. Acompanhe aqui comigo no quadro. Como vocês podem ver, o artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41, Lei Geral de Desapropriação, diz o seguinte: a União pode desapropriar bens dos estados e dos municípios. Os estados podem desapropriar bens dos municípios. O oposto não seria possível. Então nós estamos vendo que aqui existe uma visão antiga, onde a entidade federativa maior poderia desapropriar bens da entidade federativa menor. Isso é algo que muitas vezes acaba sendo questionável, principalmente quando nós adotamos a forma federativa de Estado. Será que, de certa maneira, isto não viola a autonomia política das entidades federativas? De qualquer modo, o Decreto-Lei 3365 de 41 admite que bens públicos podem ser desapropriados. Agora, sempre é necessária lei autorizando a desapropriação de um bem público. Se entende, nesse caso, que a lei que deve autorizar a desapropriação do bem público deve ser de competência da entidade federativa expropriante.